sou o professor Luiz Bezerra de Carvalho Júnior, eu sou professor titular do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco e há mais de 35 anos, quase 40 anos, que eu exerço a pesquisa científica na minha universidade. Eu sou médico, terminei em 1971, meu curso médico na Universidade Federal de Pernambuco, mas desde então venho me dedicando em tempo integral de dedicação exclusiva às atividades científicas. E neste período eu pude observar a importância que tem uma iniciação científica para um jovem que se dedica, que vai se dedicar, depois de formado, a qualquer uma dessas profissões de saúde, relacionadas à saúde. Primeiro porque eu mesmo fui resultado de uma iniciação científica. Eu, quando entrei na universidade em 1966, eu achava que ia ser médico, que ia ser clínico. Como eu disse na palestra, que eu ia cedo, queria minha primeira aula gripe, a segunda resfriada e a terceira queria operar. E também que achava que ia ser médico tipo que é mole corta, o que duro serve, o que sangra pinça. Mas que a iniciação científica do Departamento de Bioquímica que eu fiz em 1967 mudou completamente o cenário. De sorte que eu, naquela época, a carreira científica não estava tão consolidada como hoje. Eu, paralelamente, fiz o curso de Medicina e Iniciação Científica. Mas tão logo terminei o curso médico, eu fui fazer o meu doutorado na Escócia. Ao retornar, me tornei professor e então estou nesta condição desde 1975. Qual a importância que tem a formação científica para um jovem que vai fazer uma das profissões da área de saúde? Antes de mais nada, eu acho que ter uma postura científica é um ato de cidadania. Eu acho que, se fosse possível, sei que não é muito provável, era que todo cidadão tivesse uma formação científica. Porque, com a formação científica, indubitavelmente a sociedade da qual ele participa e da qual ele daria opinião, juntamente com todos os demais cidadãos, ela não seria passível de tantas mistificações, de tantas superstições, de tanto medo. A ciência ela é um instrumento, como outros que a sociedade dispõe, que ajuda bastante a você entender o que se passa em seu redor. Vocês imaginem o que representaria uma erupção de um vulcão, ou um terremoto, ou um maremoto, ou então mesmo um tsunami que nós vimos recentemente, ou uma chuva de repente, um temporal do tipo que devastou algumas cidades do interior de Pernambuco e Alagoas, no período em que não existia o conhecimento científico. Obviamente se atribuía a essas catástrofes a entidades divinas. E geralmente era como se fosse uma vingança, os deuses se vingando. E isso provocava medo na população, muita superstição e assim por diante. Hoje não. Hoje esses fenômenos são perfeitamente compreensíveis, são fenômenos meteorológicos, há explicação, a mídia explica o que é que acontece, todos têm acesso a esse tipo de informação. Então, eu ainda acho que a sociedade, particularmente a brasileira, ela tem muito que caminhar nesse sentido de incorporar a postura científica nas suas atitudes. Eu me recordo, quando no ano emblemático de 2000, 2000 foi um ano especial, porque representava não somente a mudança de um século, mas a mudança de um milênio. E um colega meu, pesquisador Isaías Brown, uma grande figura, que foi até pouco tempo presidente do Butantan, ele escreveu um artigo para uma das revistas de circulação nacional, lamentando que, apesar de estarmos ingressando no novo milênio, ainda as pessoas acreditavam em muitas bobagens. Uma delas é, por exemplo, fazer uso de shampoo à base de frutas, com vistas à nutrição do cabelo, quando se sabe que o cabelo, a nutrição se dá através do bulbo e através de nutrientes que vêm pela corrente sanguínea. Portanto, nenhum detergente é capaz de alimentar cabelo. Mas veja que a mídia veicula aí vários tipos de shampoos e que basicamente apresentam pequenas modificações com relação aos detergentes aplicados, às substâncias que mudam o aspecto do cabelo, mas só externamente. E veja, a melhor prova disso é que ainda não se teve uma solução para os cabelos brancos. Os cabelos, quando atingem uma certa idade,
você já não sintetiza mais melanina como antigamente, este, aliás, é o meu caso, e isso ainda ninguém resolveu. O que se resolve é tinta, se colocar uma tinta que se impregna no cabelo e a pessoa fica com o cabelo preto, mas não existe uma outra estratégia. Então, esses são só pequenos exemplos de como o que vem a ser uma postura científica. O temerário é quando a postura científica, é quando essas inverdades são veiculadas na área de saúde e podem trazer prejuízos às pessoas. Por exemplo, uma doença nefasta e que tem todo, digamos assim, uma aura negra em torno dela é o câncer. E o indivíduo com câncer, ou a família dos pacientes terminais, por exemplo, eles ficam desesperados em busca de uma solução. E aí, quando entram essas inverdades como proposta de cura, isso aí é que vem o perigo. As mesinhas, as poções, os passes, etc. e tudo mais. E isso, às vezes, prejudica bastante o curso da doença, porque, às vezes, o paciente acredita nessas propostas e fica perdendo tempo. Em vez de estar utilizando métodos cientificamente comprovados de amenizar, às vezes até de curar o câncer. E isto é um dos exemplos que a postura científica é extremamente relevante, não somente ao profissional da área de saúde, mas a como a população da maneira geral. Uma população preparada cientificamente, ela jamais absorveria essas inverdades que existem em profusão aí pela nossa mídia. Então essa é a questão. Agora, como é que se adquire uma formação científica através de iniciação científica? É você frequentar um serviço que é gerido por um pesquisador experiente e que seja bem formado na questão da metodologia científica, das estratégias, dos instrumentos da ciência, de sorte que o aluno comece a aprender a adquirir essa postura. Isto é tão interessante para nós, professores, essa prática, que, vez por outra, nós detectamos nossos alunos, às vezes até eles utilizando o nosso linguajar. Ou, por outra, exercendo pensamento reflexivo quando está externando suas ideias. Eu tive um professor que dizia que você deve ter muita cautela ao escolher as palavras quando quer expressar uma determinada ideia. Se você usa duas palavras A e B, mas que ambas tenham duas interpretações, A1, A2, B1, B2, por análise combinatória você pode ter 4 interpretações. Portanto, é preciso ser muito cuidadoso no uso da linguagem. Aliás, o uso apropriado da linguagem é uma das manifestações da inteligência. E a formação científica de um jovem que esteja atrelado a um pesquisador experiente, ele incorpora. E o interessante é que essas experiências são tão marcantes que elas ficam para sempre. Aqui estamos com um belo exemplo. O professor Fernando Figueira, quando criou a escola do IMIP, hoje nós podemos chamá-la de escola, quando ele criou o IMIP, ele se perseguiu determinados postulados e que foram incorporados por seus seguidores. E é por isso que a obra dele não pereceu e não haverá de perecer. E é por conta disto é que você tem uma instituição por tanto tempo existente e que seguramente ela vai existir por muito mais tempo. E isto é que justifica você ter instituições centenárias em algumas outras realidades sociais, exatamente pela perseverança, pela aquisição da escola, pela admissão que tem seguidores daqueles postulados dos seus pioneiros.